Fala galera, bem-vindo ao Vida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Miso, eu tô aqui com o Daniel Massana, com o doutor Eduardo Marzolo e com o Douglas Vieira. E hoje vamos falar sobre o que, Daniel? Falar sobre o Tribunal do Júri. Temos dois especialistas aqui no assunto. E antes de começar, gostaríamos de mais uma vez, muito obrigado pela presença, Douglas. Prazer ter você conosco, tá? E Marzolo também, muito obrigado pela presença. Vai ser um episódio maravilhoso. Advogados excelentes, advogados. E um tema tão interessante, um tema que vocês dominam. Então, e um tema que com certeza o grande público vai gostar de ouvir, por ser talvez a parte do direito penal mais comentada, assim, uma das mais interessantes. Então, muito obrigado por vocês dois terem disponibilizado uma data no meio da semana para estar aqui com a gente, tá bom? Ali, eu que agradeço o convite aí. Na verdade, sou aluno, né? Sou aluno do Dr. Eduardo, eu sou um admirador do trabalho dele e tô aqui, como eu tô sempre com ele. E tô aqui para aprender com ele, assim como eu sempre aprendo quando a gente tá junto. Para mim é um privilégio sempre poder estar com ele. E hoje não tá sendo diferente. Agradeço o convite e vambora. Quero agradecer também, Daniel, Leonardo, Douglas que fez esse convite, conseguiu me tirar. Eu tô quebrando uma casca hoje. Eu tô quebrando uma casca de ovo, porque eu sou um cara extremamente reservado. Por mais Verdade. possa não parecer um advogado criminalista que faz júri, faz sustentação em tribunais, mas eu, em relação à minha profissão, eu tenho um perfil um pouco mais reservado, Verdade. até em relação às redes sociais, mas o Douglas está conseguindo quebrar um pouco esse gelo aí. Trouxe até minha filha como testemunha hoje aí, que isso aqui é uma experiência muito nova para mim, mas espero poder ser útil em alguma coisa aqui. Vai agregar muito, com Nós certeza. esperamos que também seja proveitoso. Eu não quero decepcioná-los. Para as pessoas que vão assistir, pode ter certeza. Com certeza. É uma aula, assim, como eu falei pra vocês aqui antes, como eu conheci o Dr. Eduardo, sempre que ele fala, mas é incrível, não é porque ele tá aqui, eu falo na ausência dele também, sempre que ele... Falou antes de convidar. Ele falando, sempre que ele fala assim, pra mim é uma aula e tenho certeza que pra quem for assistir aí, vai ter uma excelente aula aí de uma forma descontraída sobre o que é o Tribunal do Júri na prática, com o Dr. Eduardo Marzolo, que é especialista no assunto. Eu puxar um pouquinho a sardinha do Douglas. Porque eu falo para ele, mas ele talvez não acredite. Eu me vejo há 20 anos atrás, né, na pessoa do Douglas, assim. Vocês já tiveram a oportunidade de, né, gravar um episódio com o Douglas. O Douglas é uma pessoa, um advogado extremamente diligente, combativo. Você vê que ele faz o que faz por amor e eu acho isso sensacional. A gente precisa disso. Né? Hoje em dia as pessoas pensam às vezes só na profissão em termos de dinheiro. O dinheiro eu acho que é consequência. Eu acho que isso já deve ter sido até falado pelo Dr. Paulo Machado. Deixar um abraço também, Dr. Paulo aí. Paulo, se já assistindo, cara, um abraço. Provavelmente você aqui. Abraço, Paulinho. Meu amigo pessoal. Os testemunhas. Ele deve ter falado isso também. O dinheiro é consequência, não tem jeito. Verdade. Isso acontece, mesmo que não venha, só o fato de a gente poder estar junto aqui, para mim é maravilhoso. O que a gente faz, até um apontamento antes de começar, a gente já vai começar? Já vamos começar. Uma coisa que eu acho interessante é que o que a gente traz aqui é meio que um novo direito. Não mudando o que está escrito, mas mudando como é comunicado e para quem é comunicado. As pessoas têm acesso à informação. Perfeito. E o Douglas faz parte dessa nova advocacia, que utiliza as redes sociais e a tecnologia não só para postar qualquer coisa, besteira, mas para informar, para mostrar o dia a dia das pessoas que trabalham com direito. Dia de regra, A correria que é, né? Isso. É muito estigmatizado. Aquele advogado, o advogado é aquele cara que senta na cadeirinha, no ar-condicionado e trabalha o dia inteiro. E não é bem assim. A gente Principalmente sabe que na não é. área criminal, tá? Até te cortando, eu falo, a área criminal ela é extremamente dinâmica. Eu às vezes fico 1 mês, 2 meses sem ir no escritório. Eu já tinha conversado isso com o Douglas. Mas em delegacia quase todo dia. Exatamente. É delegacia, é presídio, é fórum, é diligência de rua, às vezes até de uma investigação, né, defensiva. E assim você quase não fica. Há muito tempo atrás era um pouco diferente, mas a advocacia criminal é extremamente dinâmica. Extremamente dinâmica. Verdade. E é muito importante mostrar isso para o grande público. E importante mostrar também para as pessoas que estão querendo entrar para o direito, especificamente direito criminal. Que não é um mar de rosas, tá? Definitivamente não. Não é um morango, não é? Então, Eu só queria dar um apontamento também que o Dr. Paulo ele mostrou pra gente, Paulo Machado, um vídeo dele na rotina dele, que era basicamente ele gravando os stories, dirigindo e comendo, almoçando ao mesmo tempo. Então, assim, é muito corrido. Bom, pra gente começar nosso debate sobre júri, sobre Júlio, eu nunca sobre júri. Se o doutor puder falar um pouquinho como funciona o Tribunal do Júri e quais são as suas principais características. Não, o Tribunal do Júri julga, né, os crimes dolosos contra a vida. É composto de 2 fases, né? A fase sumariante e a fase de plenário. A fase sumariante é onde se
apura se há indícios para que possa ser encaminhado um acusado ao plenário de júri. E aqui já abro até um adendo aqui em relação à questão do indúbio pro societate, né? Tão falado, e para mim, a gente como advogado criminalista, a gente bate muito nessa questão, porque dizer que na primeira fase deve prevalecer a questão da sociedade, do bem-estar da sociedade, mas aquela pessoa que está sendo julgada ali, isso eu sempre coloco, né, nas minhas falas, ela também faz parte dessa sociedade. Então ela também deve ser, né, o indúbio pro réu, para mim, no meu entendimento, tá? Ele deve ser não só na fase plenária, isso eu faço nas minhas sustentações, mas também na primeira fase. Por quê? Porque indícios mínimos de autoria, o indício pode acontecer contra mim, contra o Dr. Douglas, contra vocês, e não necessariamente aquele indício corresponde efetivamente. É muito comum, e aqui eu já estou até adiantando um pouco mais à frente, o acusado ser submetido ao plenário, ser pronunciado, Douglas já presenciou isso também, e no plenário de júri o Ministério Público pedir absolvição. Isso é muito comum. Eu tenho casos de presos que ficaram presos cautelarmente durante 7, 8 anos, isso com habeas corpus no Tribunal de Justiça, nos tribunais superiores, e chega no plenário de júri, o promotor pede absolvição. Por quê? Porque no plenário de júri ele não vai poder pedir a condenação baseado num indício de autoria. Uhum. Ele vai precisar de uma prova, né, que efetivamente daquela participação. Então, é composto de 2 fases, a fase sumariante, essa primeira fase de instrução. A fase sumariante, ela muito se assemelha com o processo ordinário, Uhum. né? Tem uma instrução, são colhidos os depoimentos na ordem da vítima primeiro, testemunho de acusação, testemunho de defesa, depois interrogatório do réu, tudo numa audiência una, quando possível, porque na maioria das vezes os testemunhos às vezes faltam e a prova é cindida, e aí a gente tem que remarcar uma continuação dessa instrução, e ao final tem a possibilidade de uma impronúncia, que leva o acusado a plenário, a impronúncia, que não termina, né? Que é uma decisão até um pouco complicada, porque tem a questão da absolvição, né? Pode ser absolvido sumariamente. Ele diz, mas o cara foi pronunciado e o advogado recorreu, porque a impronúncia ela não dá fim ao processo. Ela dá fim àquela primeira fase, mas se surgirem novas provas, ele pode ser reaberto e aí aquilo ali seguir. Eu tive casos que isso aconteceu, por que vocês pareça, de que o acusado ele foi impronunciado, depois num processo surge uma prova emprestada de um outro processo e aquele processo retoma e ele é pronunciado e ele vai a júri e é julgado pelo júri. Então, eu como advogado, eu sempre busco a absolvição. Eu tento sempre a absolvição. Às vezes até num processo de impronúncia, eu apelo para que seja a absolvição. Porque a absolvição, ela vai transitar, né? E aí transitar de julgado, acabou. Dá certeza pro réu. É isso. A impronúncia já não dá isso. E tem a outra possibilidade que é a desclassificação, né? Sim. A desclassificação, caso o magistrado entenda, né, que não houve um crime contra a vida, mas houve um crime de resistência, e aí ele desclassifica e o processo ele vai distribuído para uma vara comum que vai ser apurado, porque a partir do momento que o juiz ele desclassifica esse crime, ele deixa de ter a competência para julgar, inclusive em relação à prisão preventiva, né? Às vezes eles mantêm a prisão, dizendo que com a desclassificação eles entendem que não há mais competência para falar nem mesmo sobre a prisão e deixa essa... E mantém preso? Mantém preso a cargo do juízo, que seria o juízo competência para julgar o crime comum. Então nessa primeira fase de tribunal do júri, a gente tem basicamente 3 possibilidades, né? 4, né? Pronúncia, impronúncia, absolvição, sumária e a desclassificação. São 4. E a melhor delas seria a absolvição, Sempre. né? Sempre absolvição nessa primeira fase. Uma dúvida que eu sempre tive, que eu sempre tenho, né, na verdade, quanto a essa questão na primeira fase, quando é plausível nós apresentarmos todas as defesas, todas as teses defensivas numa primeira fase visando a absolvição ou visando uma desclassificação? A minha dúvida geralmente é exatamente isso. Quando é interessante adiantar a tese defensiva nessa primeira fase e quando é interessante segurar essa tese defensiva para o plenário? Será que dá pra gente
estabelecer, não uma regra, que no direito não tem como, mas até que ponto é interessante a gente segurar essa tese defensiva para a primeira fase, ou até que ponto é interessante a gente falar tudo que a gente tem ali para ver se a gente consegue um melhor cenário nessa primeira fase? Entendi tua pergunta, muito pertinente, e aí eu te digo que, como você mesmo disse, não tem uma regra, entendeu, Douglas? Há casos e casos. Tem casos que você não vai adiantar, eu acho que essa é a tua dúvida, a tua tese para o Ministério Público, porque você vai estar, né, adiantando o que você vai sustentar no plenário, isso você vai estar dando já munição, né, se esse pode ser o termo, para o Ministério Público depois já vir rebatendo a tua tese de defesa. Só que tem casos que sim, aí você tem que analisar caso a caso as questões de preliminares, de nulidade, às vezes de interceptações, então essas coisas você não pode deixar para discutir depois, né? Às vezes uma prova, como ela foi colhida, eu fiz um júri agora recentemente, no dia 7 de novembro, foi o último júri que eu fiz, que a prova principal contra o acusado era de uma interceptação telefônica que tinha sido colhida de um processo, de um outro processo, uma prova emprestada. E aí eu te pergunto, eu não fiz a primeira fase, fui chamado para fazer o plenário, e assim, eu não tinha no processo, e chegou em plenário, tá? Isso eu já estou falando já em plenário, tá? Eu não tinha a decisão que deferiu essa quebra, então eu não tinha como analisar se aquela quebra de sigilo telefônico era legal. Eu não tinha o período em que foi interceptado, eu não tinha o relatório de como a autoridade policial chegou na qualificação do meu cliente. Caramba. Isso tudo era para ter sido, aí eu que te digo, na primeira fase, isso tudo tinha que ter sido feito. Por quê? Porque em plenário eu já não conseguiria fazê-lo. Imagino também que não tinha um relatório completo de todo. Não tinha. Eram pinçadas, algumas escutas, né, especificamente sobre aquele dia dos fatos, e apontando a autoria do crime contra o meu cliente, dizendo que aquela voz era dele. E assim, como se chegou àquela qualificação, como se chegou a qualificação de que ele efetivamente era o interlocutor, o usuário daquela linha telefônica. Quebrar dele especificamente. E são requisitos mínimos para que você possa obter uma cadeia de custódia de uma prova, né? Saber o período, sim, a decisão que deferiu, com base em quê, o tempo que durou, porque, pô, ainda mais interceptação telefônica, que acho que é uma das decisões mais, que quebram mais a tua privacidade, né? A pessoa saber o que você tá falando no celular, você pode estar falando com sua esposa, sabe, qualquer pessoa, as pessoas que estão tendo acesso àquilo. Número surgiu através de uma denúncia anônima, que tem vastos, né, entendimentos jurisprudenciais que não é apto, não é apto a quebrar o sigilo de dado de uma linha telefônica denúncia que foi anônima, a famosa vamos esconder a prova ilegal. Sim. Alguém me disse. Sim. É o disque denúncia que a gente fala, né? Uhum. Disque vingança, né? Até completando a sua pergunta, uma coisa que eu acho interessante a conversando antes foi sobre que momento a gente utiliza qual tipo de prova. Antes, utilizado muito no dúvida para a sociedade da primeira fase. Ou seja, como a vida do advogado criminalista não é fácil. Porque se você quer tirar seu cliente muito no início, você usa tudo e não tira por conta de uma tese batida. Aí você deixa o cara mais tempo. Ou não, ou aguenta tudo a corte, fala pro cara que tá preso desesperado, sei lá, como tá passando do presídio. Então segura que eu tenho uma estratégia lá pra frente. Lá pra frente. Daqui a 2 anos eu vou utilizar uma estratégia que quem sabe dê certo. Então o advogado fica numa situação complicada e o cliente então... Sim, eu me deparo às vezes com processos que eu sou chamado, eu não gosto, tá? Mas acaba acontecendo de fazer apenas o júri. As pessoas me procurarem já com o processo todo maduro, até com júri marcado, plenário marcado. Recentemente a gente foi até procurado, né? Sim. Era um júri para agora, para dezembro. Falei, caramba, Douglas, eu me preparei que o meu último júri seria o dia 7 de novembro, porque já tava com isso mesmo. Eu fiz 3 júris em sequência. E júris pesados, júris assim. Outubro, trabalhosos. Foram 3, um em cada semana. E assim, eu falava um júri de cada vez. Então eu só me debruçava efetivamente sobre o outro. Quando eu terminava aquele, obviamente já conhecia o processo, né? Quando assumo, eu vou olhar primeiro. Mas a questão do plenário. Agora faltou, por que eu puxei isso? Quando você falou, eu me deparo às vezes com uma instrução que a defesa preliminar é de uma folha só. Nossa senhora. Arrolando as testemunhas. Os fatos não condizem com a realidade, não se passaram conforme está descrito na denúncia.
Assim, nada contra quem faz, mas isso não é o meu modo de trabalhar, sabe? Porque tem muita coisa no processo que você tem sim que vir explorando, e a gente conversou aqui, né, muito aqui até em off, antes da gente estar gravando, essa questão de eu sou muito crítico. Eu não vou falar, não tem jeito. Eu sou muito crítico ao colega, o advogado, que não faz júri, mas que se aventura a fazer a primeira fase. E aí depois ele vai lá no finalzinho, lá, o réu é pronunciado, alguns ainda fazem o recurso de título e depois renunciam, e outros da pronúncia para frente renunciam, e aí deixa a batata assando na mão daqueles que fazem júri. Aí aqui eu posso citar o nome. O meu primeiro júri eu fiz, o promotor, o Ministério Público, era o Dr. Paulo Rangel. Ele hoje desembargador, né, da terceira Câmara Criminal da Justiça. Eu fiz o primeiro júri com ele, fiz um júri com a beca dele emprestado. Caralho. Ele me emprestou a beca. Eu falo isso até hoje, quando eu faço algumas sustentações lá. Quero deixar aqui meu abraço, Dr. Paulo Rangel. Eu falo isso, hoje eu tenho a minha beca, até com bordado com o meu nome aqui, aqui legal, atrás, legal. mas eu fiz meu primeiro júri. Eu acho interessante isso, porque aí vira, né, um caso de uma história de um advogado criminalista. Lógico. E por que eu digo isso? Porque eu tenho guardado comigo, por essa questão nesse que a gente entrou, nesse assunto. Quando eu sentei para fazer um júri, ele me fez uma pergunta que talvez ele não lembre, mas ele falou assim: vem cá, doutor, e aí, o senhor é advogado de júri mesmo? Ou o senhor vai fazer a primeira fase e depois vai pular fora e deixar para a defensoria? Como eu vejo 90% dos casos aqui. Ele fez essa pergunta. Fez essa pergunta para mim. Eu nunca talvez tenha te contado essa história, mas assim, isso me motivou ainda mais a me especializar na área do júri. Pô, isso é muito legal. E chegou numa área legal. Um incentivo muito bacana. Muito legal. Acho que essa é uma pergunta que eu ia fazer. Como é que foi o primeiro? isso que eu ia Que eu acho perguntar, que como é que foi? porque todo mundo quer saber. Como foi? Como é que chegou no primeiro, assim? Como é que Então, foi? o primeiro júri Você eu assistia fiz... antes, participava? Cara, eu tô um pouco... Eu sempre gostei muito de júri. Aham. Né? Se eu pudesse, só fazia júri. Só faria júri. Se eu pudesse, só faria júri, mas a gente sabe que nem sempre o mundo é da forma que a gente quer, porque o júri é um processo, às vezes, oneroso também para a parte, né? Nem todas as pessoas têm, né? Porque você precisa se dedicar, né? Quando você tem um júri marcado, você fica no que a gente chama de estado de júri, né? Você fica naquele... Você vive aquilo. Eu acho que 23 anos fazendo júri, mas eu acho que o dia que passar esse frio, essa situação, eu acho que perdeu a graça. Né? É porque você já não está dando muito Devida importância, a né? devida importância àquele... Exatamente, já não está dando a devida importância àquele processo. E o meu primeiro júri, eu me lembro que eu advogava para umas pessoas, e assim que vai surgindo, uma vai indicando a outra, e aí me deparei com um caso de um homicídio, com uma... Só pra gente ter uma dimensão, quanto tempo tem desse seu primeiro júri? Então, eu sou um pouco ruim de data, mas ou foi 2002 ou foi 2003. Caramba, eu então devo isso a vocês. Tem pelo menos 20 anos, 20 então. 20 anos, no mínimo. Com certeza 20 anos, Léo. 20 anos. Posso te chamar de Léo, né? Pode, claro. Pode. Com certeza 20 anos, Léo. Ou 20 ou 21, porque foi em 2002 ou 2003. Eu tenho isso ainda na minha mente, eu tô com essa dúvida. E depois eu tive que fazer o júri de novo. Eu tava na fralda ainda, se bobear. Eu tive que fazer o júri de novo. Porque eram 3 réus. Eu consegui absolver o meu de 4-3. Os outros 2 foram condenados. No primeiro júri. Os outros 2 foram Tinha condenados. talento, né? Os outros 2 foram condenados e o doutor Paulo Rangel, na época, ele recorreu e aí levou os 3 novamente a júri. Só que aí, Na por segunda. infelicidade, os 3 foram absolvidos na segunda. Absolvidos ou... Por infelicidade que eu digo do Ministério Público. Ah, Que acabou levando os 3 novamente a júri e ocasionou essa absolvição dos 3 depois. Acabou pegou sendo 3, tá benéfico. ligado? Não, eu tava só pelo... Continuei pro mesmo meu. Aham. Pô, muito legal. E como é que você falou que, quando você tá falando do advogado que ele só faz a primeira fase, e você falou que esse não é o seu jeito de trabalhar. Como que é o seu jeito? Antes, como é que eu trabalhar, é interessante que você explique um pouco como funciona a segunda fase. Aí depois a gente entra na preparação. Ah, sim, porque eu falei muito da primeira e Aham. não falei dessa. A segunda, né, pronunciado. Eu sou. Aqui, os cabelos brancos não nego. Eu sou da Tem época. cabelo ainda. Eu sou, tem gente que nem tem. Tamanho de barriga cheia. eu sou da época que existia ainda o libelo crime acusatório. Foi antes da reforma de 2008, né? Existia o libelo. Depois do réu pronunciado, o Ministério Público tinha que apresentar um libelo, que era o libelo que era lido no plenário.
Então mudou um pouco isso com as reformas que o Código de Processo Penal, acho que foram as maiores reformas, né, em 2008, depois vieram sofrendo os outros, mas em 2008 teve uma grande reforma, né, a questão até do interrogatório. Eu sou da época que o réu era interrogado antes das testemunhas. Caramba. Não sei se Era o vocês primeiro já a ser estudam- Como é que se isso, chegaram a estudar como é em que processo funcionaria? penal Não, isso, nem então. sabia que tinha. Que Era Eu o nem teve. sabia primeiro. que isso existiu, né? Então, se me permite, depois se ficar muito grande, a gente corta aqui, a gente edita. Imagina. Isso parece tão absurdo hoje em dia. Né? Isso, exatamente. Isso é bom, né? Ninguém nunca tinha pensado nisso. Eu te juro que eu, como advogado na época, o réu é interrogado primeiro. Aí nos crimes, por exemplo, de roubo, o cara chegava lá e confessava, não fui eu. E aí a vítima, na hora de depor, não reconhecia o acusado. Pô. Olha que loucura. E o cara era condenado pela confissão dele, porque ele confessou Sim. ali, e aquela prova acabava gerando contra ele próprio. Então, essa reforma, voltando agora à questão do plenário, né, da preparação, tinha o libelo, que não tem mais hoje. Né? Hoje, pronunciado, o juiz ele dá um despacho de preparação, que é o artigo 422 do Código de Processo Penal, para que as partes arrolem suas testemunhas, um número até de 5. Né? Na primeira fase é um número de 8 testemunhas, como num processo ordinário, e para o plenário são 5 testemunhas. E aí você arrola, o Ministério Público arrola, o advogado também arrola as testemunhas que quer ouvir, e diligências que quer que sejam Pesadas. realizadas em plenário. Eu peço geralmente disponibilidade de amparato como esse aqui, nosso, aqui, para que possa exibir depoimentos de testemunhas que às vezes não comparecem. Eu peço que seja disponibilizado a possibilidade de passar o depoimento lá para os jurados, para assistirem o que foi colhido na primeira fase, na instrução. E basicamente é isso. A FAQ você sempre pede também, a FAQ. Eu peço sempre esclarecimento da FAQ. Esclarecimento de FAQ. Mas por que isso, Marzolo? Porque eu me deparo com muitos casos em que o réu tem 20 ou mais anotações, só que ele só tem 1 ou 2 condenações. E às vezes nem transitado de julgado. Às vezes eu tenho réus que de 20 anotações ele tem 18 absolvições e 2 condenações. Então, se você deixa o processo chegar num plenário, no debate, com uma FAQ com 20 anotações não esclarecidas, o Ministério Público vai deitar e rolar em cima disso. E isso, sim, existe muito. Isso é mais comum do que se imagina. Né? Quando o Ministério Público não tem, e aqui eu deixo meu respeito a todos os representantes do Ministério Público, não estou fazendo um questionamento, nenhuma crítica, é só uma questão do que eu vivo diariamente. Quando não tem argumento prático em cima das provas, ele bate na pessoa. FAQ, na pessoa. Na FAQ. E a folha de antecedentes criminais. Na folha de antecedentes. E eu sempre falo na minha fala, vocês aqui não estão julgando o acusado, estão julgando o homicídio, o fato em si. Verdade. Vocês aqui não é um tribunal de vingança, isso aqui é um tribunal de justiça. Isso eu sempre coloco nas minhas falas. Entendeu? Então, independente, eu não estou dizendo aqui, eu já defendi traficantes, né, líderes de comunidade, eu não estou aqui discutindo se ele é o traficante João, o dono da comunidade X. O que está sendo discutido é qual a participação. Efetivamente, há prova de que ele participou. Está sendo julgado qual é a ação? Porque hoje em dia a gente tem essa questão da teoria do domínio do fato, né? Vocês estão acostumados, acho que não muito com isso, mas cara, tudo que acontece numa localidade não acontece sem autorização do dono daquela localidade. Ligando uma coisa a outra. E chegam até aí. Isso é uma doutrina que eu acho que é muito falha. Por quê? Porque a gente em casa não tem, às vezes, um total domínio sobre os nossos filhos. E eu digo como pai, né? Talvez vocês não sejam pais, mas eu digo como pai. Aí você imagina numa comunidade, né? Como é que o cara vai ter acesso a tudo aquilo, né? Recentemente você viu aí que teve o caso dos médicos, né? Que foram mortos por engano ali no recreio, né? E que depois a própria, né? Pelo menos que consta aí da mídia aí, que foram cobrados pela própria organização criminosa. Pelo próprio Tribunal do Crime. Então, isso demonstra que nem sempre, né, tudo aquilo que é feito é com a anuência do líder. Cabeça. Uma coisa que você falou que acho que é muito importante, quando vocês estiveram aqui também, seu Douglas, a gente falou sobre isso, quando o Cadu esteve aqui, o Paulo, que o advogado criminalista em muitos momentos é estigmatizado como o protetor do crime, e isso não existe. Essa fala sobre ali um tribunal de justiça e não um tribunal de vingança é perfeito.
é tudo que a gente quer falar em poucas palavras. Né? E as pessoas não entendem isso. Como teve vários casos notórios que as pessoas que começaram a apontar dedo para o advogado, como olha, ele está protegendo aquele traficante, está protegendo aquele homicida. Homicida? Traficante? Você tem certeza que ele fez isso? Eu posso contar um fato aqui, sem citar nomes, mas eu defendi um processo de homicídio em Rio Bonito. É um fato até interessante, porque o acusado ele era irmão de uma amiga que fez faculdade comigo, que se formou comigo. Ela se formou comigo, ela não advoga, mas ela sabia que eu advogava, né? Já advogava no júri. E ela falou, Marzolo, meu irmão está respondendo por homicídio em Rio Bonito. E ele era daqui do Rio e era acusado de fazer parte do tráfico daquela localidade. E aí os traficantes, os próprios traficantes daquela localidade apontavam ele como sendo o mandante do crime. E era a vítima era uma família muito conhecida da localidade de Rio Bonito. Esse júri também foi em 2003, mais ou menos. Talvez tenha sido... Foi o meu segundo júri. E aí, como você falou, essa questão do advogado ser, né, cobrado, às vezes, até pela sociedade. Cara, eu saí daquele júri 2h pouca da manhã com uma absolvição, mas eu saí escoltado pela polícia. Caramba. Saí escoltado pela polícia porque a família, as pessoas que estavam assistindo, falavam... seu assassino pro réu e apontava pra mim, seu advogado de bandido. Essa palavra que eu já ouvi muito também. Sabe? Seu advogado de bandido, seu canalha. Eu virei pro juiz e falei, excelência, eu não me vejo obrigado a pedir a excelência que concedam pelo menos uma escolta até eu chegar na BR pra poder voltar pro Rio de Janeiro, porque eu tava vendo a hora que eu ia ser linchado na saída do júri. Olha o que eu passei. Talvez inimaginável, né? E o cara foi absolvido. O cara é absolvido. O cara faz o trabalho, faz bem feito. E ainda prova que o cara não é culpado e é quase morto. E lembrando que nesse júri, foi a segunda fase, provavelmente, obviamente, plenário, convenceu 7 pessoas ali de que o cara, assim, ele... Pessoas daquela localidade, né? Em relação prévia com nenhuma das partes. Pessoas daquela localidade, né? Porque um dos requisitos para que seja jurado é que eles morem na comarca, né? Ah, então são pessoas daquela... São pessoas da comarca de Rio Bonito, né? Porque os jurados, eles têm que ser da comarca do juízo, né? Ele foi a própria população que da região, é. que é... Sim, ele não foi ele que absolveu. Ele, com Foram o trabalho eles. dele, com tudo que ele explanou, com tudo... Convenceu aqueles 7 jurados, mas assim, foram os próprios jurados que moram ali. E ele, por ter feito o trabalho dele, que... Essa é a beleza do Tribunal do Júri, né? Do Tribunal do Júri é a participação popular, né, cara? É onde você tem efetivamente as pessoas, né, de uma sociedade julgando uma pessoa também, né? É interessantíssimo isso, né? Ô, Léo. É que tem uma coisa que é muito sequência. Já falou aqui, mano, com o Carlos Pardo Rebelo. Eu ia falar agora. Se estiver assistindo, Cadu, um abraço pra você também. O Cadu, um professor nosso, um lugar maravilhoso. Legal. Que bom. Sobre a condenação e depois a execução de pena de forma antecipada. Então, amigo. TCC agora. Agora é um TCC, pô. Isso aí é questão. Tese de... É complicado. Isso, assim, veio com um pacote, né? Anticrime, né? Questão da possibilidade, né? Possibilidade não. É taxativo, né? Taxativo. Acima de 15 anos. Isso está sendo discutido, né? No STF. Agora, se fizer uma consulta aqui, eu digo para você... Está em plenário, já tem maioria formada de 6 votos, tá? Favorável à constitucionalidade desse artigo. Que isso? Constitucionalidade. E aí a grande discussão, aqui se eu estiver enganado, depois vocês me corrijam, acho que o ministro Edson Fachin, ele fala sobre a questão do... Ele vota pela constitucionalidade, mas desde que seja com 15 anos. Né? A discussão está em relação a isso. Se a pena... pode ser considerada, né? Ou qualquer pena. Mas eu digo para vocês que, na prática, isso já está sendo aplicado. Tá? Porque eu convivo, né, no dia a dia e eu ainda não tive esse desprazer, mas eu, conversando com policiais que trabalham até lá, ajudando lá no Tribunal do Júri, que fazem
que eles têm cumprido prisões de réus soltos que são julgados e saem condenados e ele leva para a delegacia para cumprir, né, o mandado de prisão, enfim, complicado. Tem até um caso de um policial que narrou para mim de um senhor, um nordestino, pelo que ele me passou assim, de pouquíssimo estudo, né? Ele falou que foi lá, respondeu o homicídio, foi lá, entrou, né, solto, entrou pela porta da frente, normal, trabalho, foi lá, foi julgado e foi preso. E aí ele sendo encaminhado para a delegacia, ele dizendo assim, mas que horas eu vou poder ir para casa? Então, né? Não Entendeu? vai. E aí ele Coitado. aí ele falou que ele teve que dizer assim, o senhor não está entendendo o que está acontecendo, né? Eu estou encaminhando o senhor para a delegacia porque o senhor vai ficar preso. Você imagina isso? Como? Não tem como. Só É pelo absurdo, né? Que isso. Provavelmente estava assistido pela Defensoria Pública, né? Obviamente a Defensoria deve ter explicado, mas ele talvez não tenha entendido. Mas assim, a condução dele até a delegacia, obviamente, não foi acompanhado, né? Assim, pelo Ministério, pelo Defensor Público. Acho pouco provável que isso tenha acontecido. Então ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele me narrou isso e eu fiquei assim, complicado, né? Muito. Pô, os caras, Mas eu tipo, acho que, assim, já formou maioria e a gente vai ter que aprender a conviver com isso. E aí, estrategicamente, a gente vai ter que optar se leva ou não o nosso réu ao plenário, né? Sim. Se ele participa ou não do plenário. E aí eu volto lá naquela reforma, né, de 2008. Antigamente, isso eu acho importantíssimo a gente trazer ao conhecimento, né, até dos estudantes que possam nos assistir, não era possível a realização do plenário do júri sem a presença do réu. Então, muitos júris não aconteciam porque o réu estava em local incerto e não sabia, e aquilo ia se procrastinando, às vezes se alcançava até a prescrição. prescrição. Caramba. E aí eles acabaram, acho que por conta disso. Desculpa te cortar, Daniel, mas acho que Como é que funciona a o prescrição? legislador pensou nessa questão, né? Pô, cara, O cara fica se escondendo. quantos crimes vão ficar impunes? Se Pois o é. cara conseguir ficar aí durante 20, 30 anos, aí o cara vai ficar impune. Então, com essa reforma, a gente tem também os júris com banco vazio, né? Uma tese muito interessante Essa possibilidade. que eu já vi sendo aplicado, li, né? Não apliquei. É a participação de interrogatório de pessoa foragida por vídeo. Eu já consegui. Tem um entendimento no STF nesse sentido, tá? Não fiz ainda em júri, tá? É um fato até a se pensar. Legal, Pedir a importante. participação do réu no plenário por videoconferência. É um fato até... Você me acendeu uma luz aqui. Sim. Era Porque participação, me acendeu de uma pau. luz. Porque eu já fiz algumas AIJs que foram concedidos. O réu foragido participou da audiência, foi interrogado. Deixa de ser ser um interrogatório. Mas plenário eu nunca tive nenhum ainda, já com esse novo entendimento do réu solto, né, de repente fazer o requerimento, porque aí a gente entra numa outra questão. Uma coisa vai puxando a outra, não tem jeito. A participação do réu em plenário por videoconferência. Muito complicado. Porque o código, né, ele expressamente diz que o réu não pode estar ali algemado, a não ser que por fundada razão, enfim, porque aquilo ali pode representar, né, pode induzir o jurado a uma periculosidade, enfim. Uhum. Questão do réu por videoconferência. Também Preso, o pior. preso. Não dá um entendimento. Eu tive um caso de júri. E o meu cliente foi apresentado na videoconferência, num presídio federal, algemado. E eu pedi para tirar a algema. E o agente lá do presídio federal falou que ele não tiraria porque era uma norma da penitenciária federal. E aí a juíza virou para mim e falou assim, doutor, é uma norma. Eu falei, excelência, Lei. mas tem uma lei. Código de Processo Penal. A senhora consigna que pela defesa foi requerida a retirada e que a gente ou se negou ou a senhora indeferiu a retirada. Não, mas eu estou deferindo. Ele disse que é norma. Excelência, a senhora tem o poder de determinar a retirada. E aí ela conversou com ele que aquilo ali poderia gerar uma nulidade. Tudo que é nulidade tem que ser consignado. Sim, Porque senão sim. não cabe no recurso. né? Sim. Se você deixar passar, meu amigo, a oportunidade é um bicho. Eu ia falar, mas eu lembrei que ele é
Daniel é careca. Ele fala que é um bicho careca. Se ela passar, você não consegue segurá-la pelo cabelo e puxar de volta, cara. Desculpa, não tem nada de pessoal, Daniel. Mas é que eu lembrei disso, entendeu? É verdade. É um bicho careca. Se ela passar, você não consegue puxar ela de volta pelo cabelo, irmão. A oportunidade é aquela. Se você não fizer naquele momento, esquece, cara. E as nulidades são também assim, né? Você tem que consignar para depois não dizer que precluiu. Você tem que provar, né, o prejuízo para que aquela nulidade seja reconhecida. Enfim, tem uma série de situações que eu lembrei disso aí. Aí eu deixo esse questionamento aqui. Uma vez eu fiz um júri. É complicado citar nomes, cara. Mas eu pedi que o meu réu do Presídio Federal fosse trazido ao júri, ao plenário. Recambiado. E o juiz, quando nega, ele dá um exemplo de um outro preso que estava no Presídio Federal e que tinha sido julgado por videoconferência. Talvez tenha sido um dos primeiros, tá? Talvez tenha sido um dos primeiros que foi julgado por videoconferência. Está em Presídio Federal. Aí eu fui pesquisar o processo. A defesa do réu tinha pedido para ele ficar por videoconferência. Porque ele não queria ser trazido para o Rio pelo transtorno todo. Você imagina como é uma escolta, né, feita por agentes federais, dele trazer uma pessoa que é considerada... Também traz um encargo também, né? Vai no luxo, né? Entendeu? Então, assim, aí foi um requerimento dele, e isso virou uma discussão, e eu entrei com habeas corpus, enfim, perdi, o meu cliente foi julgado por videoconferência, mas foi absolvido, mas por videoconferência. E eu entendo que aquilo... Uma outra questão também, eu vou lembrando... Não, sem problema. Se eu fugir um pouco do tema, isso? vocês me trazem, Imagina. tá? Mas é tudo relativo a júri, tá? Tudo relativo a júri. O argumento de autoridade. Vocês já estudaram sobre isso, né? Já. Que o Ministério Público não pode fazer, né, algumas colocações de questão do argumento de autoridade, principalmente a questão do uso da algema, enfim. E aí eu te falo. E quando o promotor, a promotora, ela no plenário sustenta que aquele fórum, que era um fórum regional, não era um fórum, era um fórum de comarca, né? Não é um fórum da capital, estava com o efetivo de policiais aumentado, com apenas uma das portas de acesso aberta, todas as outras fechadas, por conta daquele réu que estava sendo julgado. Que isso? Tá com o demolidor preso aí. Isso não é um argumento de autoridade? Óbvio. Eu passei por isso. Tá com o Com o réu. próprio Lúcifer preso ali. É isso aí. Os senhores podem ver a quantidade de policiais que estão hoje em volta do fórum. As ruas, todas as adjacências estão fechadas por conta do julgamento desse réu. Como é que será que não fica isso na cabeça do Dos júri? Né? jurados. Cara, Dos jurados. eu passei isso uma vez, passei isso várias vezes. A minha filha presenciou, né, num fórum comarca agora, falando assim, doutor, o promotora falando, olha a quantidade de policiais que estão aqui dentro da sala. E aí quando eu pedi para a juíza consignar, ela falou, não, doutor, ela não falou isso. Eu falei, falou, doutora. Na hora que ela falou, eu pedi para a senhora consignar. Ela disse que consignaria no final da audiência, né? Lá na IJ, lá na sentada, perdão. Tá. Sorte que tinha outros réus, outros advogados, Que outras ouviram. pessoas que estavam ali. Eu falei, você... não, realmente, doutor. Ela falou isso na fala. A própria promotora. Calada, É porque não gravava, disse né? nem que sim, nem que não. Nem sempre os debates são, né? Mas é a prerrogativa do advogado gravar? Cara, hoje em dia é possível, né? Uhum. Hoje em dia se permite, mas a gente ainda encontra algum tipo de resistência por parte do judiciário nesse sentido, entendeu? Eu não tenho o hábito, tá, de gravar porque foi aquilo que você falou. As nulidades, aquilo tudo, a gente tem que apontar na hora. Na hora. Aconteceu na hora, pede uma parte, silêncio, pela ordem. Argumento de autoridade. Não deixa para falar lá no final, porque já passou, e às vezes você vai esquecer. Você Perdeu o tá momento, Perde o timing de o falar. júri é uma coisa muito dinâmica e se você me perguntar, Marzolo, você vai com o júri preparado na cabeça? Cara, eu não vou com o júri preparado na cabeça. Eu acho que para você fazer um bom júri, você precisa conhecer o processo todo. Todo. Eu leio os apontamentozinhos que são feitos pela polícia militar, que chega no local do crime lá,
faz aquele, acho que é TRO o nome daquilo. Esforçando pra ler, né? Porque a letra de policial é aquele papelzinho complicado. rosa, né? É complicado. Aquela letra, aquele garranchozinho ali, mas ali aquilo... geralmente que tu encontra. Exatamente. Não havia pessoas no local, não haviam testemunhas no local, porque às vezes aparece. Buscamos em tal endereço. Que endereço? Aí Onde são esses a endereços? DH chega no local e a DH diz assim, fui procurado, quando estivemos no local, fomos procurados por moradores ali, e os moradores disseram isso, e cadê? Não tem qualificação, às vezes, desses moradores, ou recebemos denúncia, ligação, isso é muito comum na apuração dos crimes de homicídio, recebemos Uma ligação. aparece uma informação de investigação, informação. Como se fosse uma denúncia anônima, Isso, né? recebi uma ligação de fonte aberta, né? Famigerado X9, né? Às vezes, de fonte aberta que apontava a O autoria famoso do crime. não existe. É. Esse cara Entendeu? não existe. Só voltando aqui, a gente tava. Sim. Você já deu até. Não, sacanagem, agora O doutor já deu. eu vou deixar. O doutor já até deu umas dicas, assim, mas como é que é o processo pra você se preparar pra um júri? Porque é um negócio que demora muito tempo, você precisa estar sempre preparado, tem que estudar o processo. Como que você se coordena pra se sair bem e como foi essa construção que você fez ao longo de 20 anos pra Ali o se processo desempenhar? inteiro, rodapé. Vamos lá. Esse que é assim, já adiantei, né, que eu acho que para você fazer o júri, eu acho não, eu tenho certeza, eu digo e oriento. Pra você fazer um júri, você tem que conhecer o processo todo. Tem jeito, você tem que conhecer de ponta a ponta, capa a capa. E como eu me preparo hoje, me preparo um pouco diferente, né, de obviamente 20 anos atrás, porque a carga de trabalho hoje é muito maior. Né? Graças a Deus, tem que agradecer, mas eu antigamente, quando pegava um júri, às vezes evitava pegar outros processos. Evitava. Né? Eu já fiz júris, hoje eu faço júris em sequência. Às vezes faço 2 júris numa semana. É super exaustivo. É super exaustivo. Faz um dia fazendo júri, Mas se dependendo. você parar para pensar, o Ministério Público e a Defensoria passam isso direto, né? É verdade. Eles fazem júris, às vezes, 2, 3 numa semana. Eu converso muito com os promotores, com os defensores, eles fazem isso semanalmente, né? Para os advogados isso é um pouco menos comum, mas para o defensor e para o Ministério Público isso é muito comum. Então, hoje, eu quando pego o processo, que a pessoa me procura, ou a família me procura, ou o cliente me procura, eu já faço uma leitura, né, do processo. Hoje em dia a gente tem os processos todos digitalizados, né? Antigamente eu tirava cópia de capa a capa do processo. Primeira providência era essa, ela tira a cópia do processo inteiro, de ponta a ponta. Mas com capa também, tudo que tiver no processo. Verso. Verso e... O inferno. Exatamente. Hoje em Imagina. dia, e eu me antecipei um pouco mais, há muito tempo, eu já venho digitalizando os meus processos. Eu comprei aquela máquina scanner que você digitaliza aquilo muito rapidamente, e tem até um secretário, o Dr. Ricardo Coronel, lá da 39ª, do Everardo, ele até fala, pô, doutor tecnológico, ele até brinca comigo que eu chego com o meu tabletzinho, eu carrego no meu iPad, eu carrego o meu escritório, cara. Hoje a gente tem essa facilidade, né? E assim, hoje eu consigo me preparar para o júri, assim, uma semana, eu venho, obviamente, né, acompanhando o processo. Quando eu faço a instrução é muito mais fácil, porque você já tem mais ou menos uma ideia de tudo que foi colhido, das testemunhas, quem são as testemunhas que você acha que são mais favoráveis à defesa, outras menos. E aí, hoje, quando chega assim, uma semana antes, eu me dedico exclusivamente, exclusivamente àquele júri. Antigamente eu ficava com aquilo 2, 3 meses na cabeça. Caramba, eu tenho que ficar lendo e relendo. Hoje em dia a gente já consegue, obviamente, né, com a prática, a gente consegue ter as peças que a gente entende principais, né? Não estou descartando as outras. Sempre deixando bem claro que você tem que ler tudo. Mas você já consegue, eu consigo já, às vezes um processo de 3.000 páginas, eu consigo levar para o júri 300, 400 páginas só. Entendeu? Porque muita coisa ali é repetitiva. A FAQ do réu, na verdade, Intimação, às vezes, retorno de mandado. Retorno de mandado. Denúncia. Às vezes a FAQ do réu é juntada 10 vezes no curso, toda a instrução e depois daquela fase. Aí você vai onde? Você vai na última. Porque a última é a mais atualizada. Manifestação de ciência. Isso, a última é a mais atualizada. Então, e às vezes você pega, por exemplo, esse júri que eu fiz no dia 7 de novembro agora, o advogado do Correio, fiz até uma amizade legal com ele lá no dia lá, mas na véspera, assim, dentro daquele prazo dos 3 dias que o Código de Processo Penal, né, determina, ele juntou umas
300 folhas O- de reportagem, entendeu? Aí como é que você vai ler 300 páginas de matérias jornalísticas da época dos fatos? Mas é muito pequeno também, né? 3 dias. É muito pequeno. É porque, assim, isso foi até discutido lá, né? Porque eu levantei essa questão na hora do plenário, conversei com a juíza, né, que estava presidindo, eu falei, doutor, eu não tive acesso. Assim, tive acesso, mas os 3 dias foram um tempo muito pequeno. Por quê? Porque juntou, mas eu não fui intimado. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Se ele Ah, fala é, que você de pode juntar e juntar intimar. até 3 dias antes, né? Só que aí você juntou lá dentro do teu prazo dos 3 dias Mas úteis. você não foi Mas é intimado. intimação. Tem que sair intimação pra parte. Eu só vou ter acesso quando eu for intimado. Eu não vou ficar todo dia olhando. Eu, naquela semana, obviamente, tive acesso porque eu estava estudando o júri. E aí eu falei, opa, surgiram mais 300 páginas aqui. Matérias jornalísticas da época dos fatos, sobre outros fatos que não tinham a ver com aquilo, mas que a defesa entendeu que eram pertinentes e juntou de outros crimes parecidos, que era uma morte de um diretor de presídio, aí ele juntou de outras mortes, de outros diretores, enfim. Então, Era assistente de acusação da pessoa? a defesa. Defesa de um outro. Defesa do Correio. Defesa do Correio. Sim. E o próprio Ministério Público também ficou tolhido, né, de ter acesso, só teve acesso, obviamente, quando estava estudando. Aí, hoje em dia, eu consigo me preparar com menos tempo, né, assim, conhecendo o processo melhor ainda, quando eu faço a instrução. Aí eu volto naquela tecla e peço encarecidamente aos colegas que não fazem plenário que, cara, eu sou um cara muito suscetível Que até... não cague meu trabalho, né? Eu sou um cara muito suscetível, até dificulta. ajuda, cara. Eu já fiz júri gratuitamente, cara, pro bono, cara. Para colegas que querem se iniciar, né, no plenário. E, cara, vambora, eu vou me preparar. Se você na hora não for, eu vou e faço. E fiz, efetivamente, entendeu? Porque, assim, tem que ser renovado, né, cara? Tem que ser renovado. Eu acho interessante isso. A gente tem brilhantes tribunos aqui no Rio de Janeiro, né? Embora eu vejo muito na internet, às vezes, aí, alguns colegas de outros estados aí, não sei se você já tiver esse desprazer, dizendo que no Rio de Janeiro não tem tribuno. Mas enfim, isso... É o que eles acham, né? Pois é. já vi alguma coisa nesse sentido. O resto do Brasil gosta de sacanear carioca. Que aqui no Rio de Janeiro não tem tribuno, mas tem brilhantes tribunos, assim, pessoas que não necessariamente são populares, né? Que é o que eu falei pra vocês. Isso pra mim aqui é uma experiência muito, muito nova. Eu sou um cara extremamente reservado, principalmente em relação aos meus processos. Porque e aí, tá? Nada contra quem age diferente, tá? Eu acho que eu não posso me promover em cima do meu cliente. Claro que não. Porque é um processo criminal, A cara. exposição, né? O processo criminal, ele traz um sacrifício para aquela pessoa que está respondendo muito grande, cara. Imagina se essa foi inocente. E sim, entendeu? Aí você absolve e você ainda vai querer se promover em cima disso, ou conseguir a absolvição do Fulano, né? fulano, sabe? Eu tenho um perfil um pouco diferente, me mantenho assim, oriento minha filha que se formou agora também, e daqui a pouco já fez alguns plenários comigo do lado como estagiária, mas oriento que eu particularmente não gosto dessa questão de você se promover na desgraça do cliente. Sim. É engraçado o doutor muito Eduardo demais. pra fazer plenário, né? Acho muito engraçado, porque ele fala isso, eu já vi vários júris dele e é verdade. E é engraçado que tem advogados que chegam pra fazer júri com um aparato e tudo, quer mostrar pro plenário. Enfim, levam bastante coisas pro plenário. O doutor Eduardo, ele chega com uma pastinha, a beca dele. O tablet. É o tablet dele, tem um notebook também, um Maczinho que ele leva, pega o Maczinho dele, bota é o Maczinho, quando leva, esse vai de Mac, que já deve ter feito mais de 100 júris, A beca surrada. a bequinha surrada dele. É um livro bom para ser lido também, tá? A beca surrada. É de quem esse? Deixa uma orientação, cara. Eu lembro desse nome, a beca Pra eu não surrada. errar. É um processo, é um livro, perdão. Ele foi uma edição limitada, é um livro caríssimo, tá? Assim, é um livro. Mas eu tenho um ciúme danado dos meus livros, mas empresto. É A Beca Surrada. Alfredo Tranjan. 300 É Alfredo Tranjan. Tem até um presídio, né, com o nome de Alfredo Tranjan. Brilhante jurista, e assim, esse livro ele fala sobre, né, os
autores que ele... Cara, esse livro eu acho imprescindível para quem gosta da área, para quem curte. Você viu que é o valor aí do livro? É, Isso? 350 Estante reais. virtual. Isso Tá aí. com um preço abaixo pra quem quiser comprar, R$339. É isso Quanto aí. é que você tá ganhando pra falar isso aí agora? É, não tô entendendo, né? De graça essa merda, né? É cara? isso. Não compra, sacanagem. Só pra- É isso. Eu paguei 200 no meu. Mas na época tava 500, 400 e pouco. Caramba. Alguns amigos meus sabem que eu tenho um amor por literatura. Amo livros, amo. Tenho até um projeto em comunidade, Ler para Toda a Vida. Posso abrir aqui uma... Claro, pelo amor de Deus. Fala pra aquela câmera. É. Essa aqui não, essa aqui. É um projeto Ler para Toda a Vida, que é um projeto de bibliotecas públicas em comunidade, bibliotecas sociais, que eu abri uma já na Providência e estou abrindo uma na comunidade lá no Rio Comprido, na Coroa. E porque as pessoas estão lendo cada vez menos, né? As pessoas hoje em dia só focam no celular e estão lendo cada vez menos. E aí, os meus amigos, eu falei, cara, tô atrás de um livro chamado A Beca Surrada, mas o livro é absurdo de valor, tá 500, 600. E aí, as pessoas começaram a pesquisar, cara. E aí, a minha comadre, cara, a madrinha de uma das minhas filhas, ela falou, Dudu, achei na estante virtual a Beca Surrada por R$200. Eu falei, cara, vamos comprar isso agora. Vamos comprar logo 5, Mas só tinha um, por isso que eu digo, porque são livros usados, não existe mais, né? O Isso. livro foi uma edição O livro é bem antigo. Limitado. Eu reescrevo ele todinho, faço uma edição nova. Limitadíssima a edição e assim, é um 94 livro... o livro. Cara, demais. É isso aí, é de 94, uma única, acho que, tiragem. Posso estar falando besteira, mas eu acho que é, porque é um livro raro. Mas é um livro que eu... Ele tem a... Para com isso, cara. O Não, isso tem nada a E ver. é engraçado, e ele é realmente assim, o seu perfil dele, acho isso muito bacana ele também, porque super reservado, assim, e, pô, ele vai pro plenário, assim, eu acho, bom, quando, pô, Nasceu pra isso, fazer o né? júri, mesmo, se eu puder levar, sei lá, irmão, um quadro pra escrever, né? Eu tenho... um projetor. Levar um Eu retroprojetor. vou contar até um fato aqui. Maquete Por favor. Contar um fatozinho aqui muito rápido, pegando esse teu gancho. Uma vez parei meu carro lá no estacionamento, que a gente sempre para, né? Desci com a minha beca, desci com a minha malinha. E a minha filha foi depois, foi me encontrar. E eu tô descendo com a beca e uma colega advogada virou assim, Marcelo, você vai fazer júri? Eu falei, vou, cadê a tua equipe? Eu falei, a minha equipe? A minha equipe sou eu, que a minha filha tá chegando aí pra me ajudar lá no júri. Às vezes eu preciso de eu pegar algum documento. Ela tá chegando já, mas a minha equipe sou eu e ela. É assim, mais barato. Hoje em dia eu tenho o prazer de ter o Dr. Douglas lá, ele sempre fala, Tô pô, quando você sempre lá. tiver, me avisa, cara, eu quero sentar lá. Você Doutora Sorama, deixa aqui um Perdeu a imenso oportunidade de abraço, chegar pra doutora você Sorama falar. também. Eu sou minha equipe. minha equipe sou Equipe eu de e... a equipe de um homem só. E- E falando dessas dificuldades, quais que você acha que são as maiores dificuldades assim, que um advogado tem no momento do júri? Do júri, É. vamos lá, dificuldade... em que sentido você diz? Você diz a De dificuldade convencer. do convencimento, vamos lá. Então, vamos... Porque as pessoas já vêm com Sim. a predisposição. vamos por esse a- caminho. Citou alguns nomes aqui, depois se a gente achar interessante, a gente edita. Eu recentemente participei de uma palestra na OAB, eu faço parte da comissão de Tribunal do Júri da OAB, o nosso presidente é o Dr. Igor Carvalho, um brilhante tribuno também, e uma das palestrantes foi a doutora Maria Angélica, que é desembargadora, né, da 7ª Câmara Criminal. E ela falou, o que você falou agora, ela falou na palestra dela. Assim, olha, o réu, o acusado, ela foi durante muito tempo, tá, presidente do Tribunal do Júri. Eu fiz júri, inclusive, presididos por ela. Hoje ela é desembargadora. Ela falou assim, vocês têm que colocar em mente que o réu já senta lá perdendo de 7-0. Ela falou isso. E aquilo meio que impactou grande parte do público que estava ali, que às vezes não faz júri, mas efetivamente é mais ou menos dessa forma. Por quê? Porque o jurado, às vezes, aí a gente volta lá no início da nossa conversa, o famigerado instituto da questão do indúbio pro societário. O jurado, às vezes, pô, se esse cara chegou até aqui, porque exatamente já foi apurado que ele efetivamente participou. Ninguém é preso à Tem toa. alguma prova contra Ninguém é preso ele. à toa. Senão ele tinha sido absolvido lá na primeira fase. Se o júri tem 2 fases, ele chegou até aqui, é ele. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, realmente. É inocente com algema? É uma dificuldade muito grande, porque aí você precisa convencer ao menos 4, né? Porque são 7.
Você precisa convencer ao menos 4 de que aquela tua tese é a tese que prevalece. Você precisa provar uma inocência de uma pessoa que já foi, em tese, julgado numa fase. O magistrado, que é a pessoa que tem, né, o conhecimento jurídico, entendeu que existia aquele indício. Às vezes você fez o recurso em sentido estrito, o tribunal entendeu que havia aqueles indícios de autoria, então se torna ainda mais difícil, às vezes, você mudar esse entendimento. Então a maior dificuldade, eu acho que é nesse sentido, que quando você chega a plenário, e você acredita assim, vocês acreditam, que tem colegas que dizem assim, eu não vou recorrer, isso é uma estratégia. Não dá argumento de autoridade do tribunal. É isso. Não discuto, tá? Eu não vou recorrer, porque se o tribunal lá entender que tem os indícios, eu estou praticamente convencendo o tribunal, é mais uma prova para os jurados de que, né, mais uma força para que os jurados condenem. Cara, eu não penso dessa forma. Eu recorro. Às vezes você não consegue tudo, você consegue quebrar uma qualificadora no recurso. Pode pensar que não, mas é uma coisa muito grande. Às vezes você consegue desclassificar um homicídio qualificado para um homicídio simples. E aí você vai mexer absurdamente na pena, na dosimetria da pena, né? Você muda completamente aquela história, né? Questão da hediondez. Então, às vezes, você não conseguiu a impronúncia, a absolução, mas você conseguiu o afastamento de uma qualificadora. Que não foi bem provada ali no curso da instrução, da primeira fase. Então, assim, é uma briga de titãs, cara. Assim, os advogados, na lista eu tiro o chapéu, cara, porque é complicadíssimo quando você chega num plenário de júri, parece que tudo aquilo, né, já é montado para que a gente saia de lá com uma sentença de condenação, né? E principalmente quando a gente volta àquela questão, dependendo do personagem que está sentado ali, já senta com uma... a gente vai lembrando uma série de coisas. O passado condena, né? Eu fui fazer um júri no Fórum de Niterói, e aí tô subindo no júri e 2 pessoas comentando no casal, hoje quem vai ser julgado é o fulano. Tipo assim, falou o vulgo do meu cliente. Você entendeu? Sim. Mas eu não sabia que eles eram jurados. Eu tô subindo com a minha pastinha, né? Com a berquinha. Tô subindo, e daqui a pouco, hoje quem vai ser jurado é o fulano. Estaram no 12º, caminharam pra mesma sala que eu e sentaram lá no lugar onde jurados. A oportunidade de ir fazendo lobby ali no elevador. Onde o jurado. Não foi ele? E uma delas era um casal, né? A mulher foi sorteada e eu falei, excelência, a defesa agradece, mas dispensa as 3, né, dispensas que a gente tem motivadas, que são previstas, né? No Código de Processo Penal, que você tem 3 dispensas, as partes têm sem precisar apresentar. Sem precisar de justificar, né? Exatamente. Aí a defesa agradece. Bendito elevador. Ela deve, de repente, lembrar. Certeza. Ela deve ter olhado, caramba, eu fiz um comentário na presença do E advogado. ela entendeu o motivo da dispensa, com certeza. Deve ter botado a mão na cabeça assim na hora. Eu não sei também se ela já fez aquilo, já pensando assim, ó, se eu for escolhido, tu me tira. Aí Já sabendo que eu era um Sem advogado. explanar estratégia. Já sabendo- Jurados, não façam isso. Já sabendo que eu era um advogado, de repente, né? Quem tá assistindo agora, por ser jurado, vai ficar falando da entrada do fora até lá dentro. Ah, então é fulano, E você tem cara de advogado. Pô, não é que não conheço tal cara? Agora, Quando- até adentrando um pouco, desculpa. Nada, não. Adentrando para esse caminho da questão dos jurados, né? Eu acho interessante a gente caminhar um pouquinho para falar um pouco sobre isso. Eu acho interessante o seguinte, antes da reforma, pensar como foi uma reforma nesse ponto, ela foi efetivamente uma questão justa, né? O voto é secreto, mas abriam todos os votos. Todos os votos eram lidos antes da reforma. E aí, se você tinha uma condenação de 7-0, deixava de ser um voto secreto. Por quê? Porque o réu tinha plena certeza de que aquelas 7 pessoas Condenaram ele. né? Hoje em dia, quando se alcança a maioria de 4, Para né? de contar. Às Então vezes- por isso que para de contar no Isso, 4. isso. Perfeito, pra não saber quantos, saber do total ali. Quando era Perfeito. 7-0 pela absolvição, ótimo, maravilha. E quando era 7-0 pela condenação? Deixava de ser secreto, Não era mais porque secreto. o cara tinha certeza que aqueles 7 jurados condenaram ele.
Então, assim, né, Curiosidade, uma curiosidade, né? eu acho legal, né, de ser falada. E o mais legal, assim, dos jurados, cara, é que eu, graças a Deus, cara, eu sou uma pessoa abençoada. Eu agradeço a Deus todos os dias, assim, pela oportunidade que me deu de me formar, enfim. Eu sou o primeiro advogado da família, minha mãe se formou, bacharel em Direito, mas minha mãe faleceu com 40 anos, não teve nem a oportunidade de advogar. E, assim, eu acho muito legal quando você termina um júri de absolução ou até de condenação e o jurado vem te cumprimentar. Douglas passou por isso, cara. Pô, chorei esse dia aí. Douglas chorou. Eu não ia falar, mas já que ele falou, Já que ele já se entregou. Esse dia eu ele chorei. chorou de emoção, porque eu perdi um júri de 4-3, cara. Nesse dia abriram todos os votos. Teve réplica, teve tréplica, teve tudo. Né? E aí, voltando àquela questão do plenário, tem a questão de 1h30 para cada parte, né? Depois tem o direito à réplica de 1 hora e depois 1 hora Esse- mais 10 horas da de- tréplica. Mas você só tem direito à tréplica se o Ministério Público fizeram uso da réplica. Antigamente era 1 hora, era meia hora era mais tempo na fala e meia hora só de réplica e meia hora de tréplica. Agora alterou, 1h30, quando é um réu só, né? E 1 hora na réplica. E aí a gente perdeu esse júri de 4-3. E aí o jurado, conformado, veio conversar com a gente. Falou que não é possível. Ele não sabe o que eles votaram. Alguém errou nesse voto. Não é possível, cara, que eles condenaram o teu cliente. Não tem como, por isso que eu digo. Tem muita gente aqui, muito jurado burro. Ele não falou isso. Fala. Tem muito jurado aqui burro. Cara, você fez um trabalho brilhante, cara. Não tinha como. Isso é legal, cara. Sim, Sabe? com certeza. Você não conhece aquela pessoa. Aquela pessoa viu o teu trabalho ali. E uma outra situação que eu acho interessante do júri também, Léo e Daniel, é que, independente do resultado, a tua vitrine tá ali. Teu cliente tá te vendo, cara. Sabe o trabalho que você fez? Sabe? É diferente de você fazer A petição, uma chegar só petição. com a sentença pro Exatamente. cliente. Você fez as alegações finais e você teve uma condenação, você pode até mandar para ele as alegações finais, talvez ele não vai entender, né? Mas assim, ele vai ler o teu trabalho, enfim, mas no júri não. Eu acho isso é uma parte bacana, né, do júri é essa. Eu já fui confortado pelo réu. Em casos que saí derrotado, o réu virar para mim e falar assim, doutor, brilhante. O policial que me levou lá para dentro, na escolta que me dizia, falou o tempo todo do senhor, que o senhor vai ganhar, que já está ganho, que o júri está ganho. Antes, o resultado às vezes não vem como a gente espera, né? Às vezes não vem o resultado que a gente espera. Mas o réu virar para você e dizer, doutor, fica confortável porque o senhor foi brilhante. Não podia ter sido diferente daquilo. O resultado não foi o que a gente almejava, mas... E quando você trabalha com um cliente, e aqui não é questão nem de sigilo, né? Você sabe que o cliente é culpado, você trabalha um pouco mais confortável, né? Um pouco mais confortável. Embora a gente sempre busca a absolvição, sempre. Uhum. O advogado criminalista tem que buscar sempre a absolvição. Né? Ah, mas mesmo sabendo, isso, cara, é o que está na lei, vai ser julgado de acordo com a lei. Se não tem a prova, não sou eu que vou julgá-lo. Agora, quando você advoga para uma pessoa que é inocente, é um peso que você carrega muito grande. Cara. É um peso muito grande. E nesse caso específico, por que eu estou falando isso? Porque nesse caso específico, ele era inocente. A história era que ele estava com a filha dele e a mulher no carro, só que ele era um réu foragido. Ele se depara com uma viatura. Foge. Né? Não é um cerco policial. Ele desobedece uma ordem. Ele desobedece uma ordem de parada de uma viatura. Essa viatura vai em perseguição a ele. E ele entra para dentro de uma comunidade e os policiais lá, cara, tralham um carro. Né? Acertam um carro de moradores. Estavam ali. Essas pessoas foram ouvidas. Disseram que os tirados de idade para da rua, e não ao contrário. Só que eles alegaram que ele, quando desce, ele desce disparando. E aí minha tese é, então ele coloca a filha dele... Faz sentido? Não faz sentido nenhum. O juiz, quando tudo já terminado,
virou para mim, conversou, o magistrado que presidiu, falou assim, doutor, digita na ciência do teu cliente. Porque ele poderia até pegar um filho de alguém e fazer de escudo. Mas o próprio não. Mas o Mas próprio ele não faria. Como você botar na situação? Entendeu? E ali abriram os 7 votos. Foi 4-3. 4-3. o juiz nesse foi muito. Foi. Ele. E eu também tava muito. Foi um dos primeiros juízes que eu vi assim do Marzolo. E eu tava muito confiante da tese também, de tudo. Cara. Ajeita o microfone. E os jurados também. Os jurados. Quando o doutor Eduardo falava, os jurados balançavam a cabeça positivamente. E quando o promotor falava, a promotoria falava, eles concordavam também. Depois que o doutor Eduardo começou a falar, eles entendendo tudo que ele falava e concordando. Poxa, eu falei assim, pô. Aí veio a réplica. Aí veio a FAQ. Olha aqui quem é o fulano. Olha essa matéria de jornal, quem é o fulano, entendeu? Eu te falo, ali é um exemplo clássico de julgamento pela FAQ. Não foi julgado as provas, processo. Foi julgado o personagem que estava sentado. Caso clássico, exemplo clássico, foi esse. Muito absurdo julgar a pessoa pelo passado. E pegar um gancho também, essa questão que eu tô pra fazer essa pergunta há um tempão, acho que hoje é o dia. Que nesse dia eu vi que você falou assim, o doutor Eduardo até falou assim pra mim, falou, quando eu falar você vê, repara nos jurados. E foi exatamente o que aconteceu, os jurados concordavam com o que ele falava. E eu queria te fazer essa pergunta, que é a seguinte, existe um roteiro quando você vai falar? Você prepara um roteiro, você tem um método, uma ordem cronológica, você monta alguma coisa pra falar ou tudo vem na hora? Como é que é isso? Então, boa pergunta. Eu ao longo do tempo, dos anos, eu fui modificando um pouco isso, tá? Antigamente, eu fazia um roteirinho, batia no computador, imprimia um roteirozinho do que eu ia falar até. Só que quando você vai muito, de uma forma muito robótica, se esse é o termo, muito robotizada, né? E aí você pega do outro lado um Ministério Público, um representante do Ministério Público, um cara já experiente, né? Começa a te apartear e ele te quebra. Quebra aquela... Se você der aquela lista, daquela você ordem, você aí desespera, você tem que voltar, você se desespera. Então hoje eu não vou com uma coisa muito preparada não, tá? Cara, não vou com um discurso preparado. Eu vou com tudo aquilo na cabeça, como vim para cá hoje, de coração aberto, né? Assim, a gente não preparou nada, é uma conversa e vai fluindo, né? A minha forma de fazer júri, e aqui eu posso até digo que seria uma orientação, né? Se é que eu posso orientar alguém. Pode? Posso. Que não pode ser eu. Essa é a minha orientação aos advogados que querem ingressar, né? O jurado, ele não tá ali para ouvir juridiquês, cara, né? Ele não tá ali para ouvir teoria, ele não tá ali para ouvir sobre doutrina. Então, eu hoje eu faço algumas leituras de algumas doutrinas. Faço porque tem casos que são necessários, tá? Alguma jurisprudência faço também, mas eu leio muito as provas. Isso eu leio. Porque tem colegas que chegam lá que tem essa competência de chegar a falar 1h30 sem pegar no processo. Cara. Eu acho isso magnífico. Só que eu gosto de estar pegando, estar falando, estar mostrando. Entendeu? Tem casos que eu imprimo, as peças que eu entendo que são principais, faço 7 joguinhos e distribuo para os jurados. Porque eles só recebem, acho que a denúncia, a sentença de pronúncia, né? São as peças, agora me falha aqui na cabeça, a memória, mais algumas peças. Mas aí você, às vezes, você quer chamar a atenção para uma, você leva para ele. E você tem, quando você está fazendo júri, no meu entendimento, você tem que trazer o jurado. Às vezes você está falando com o jurado dormindo. Assim, caramba, dormindo. Aí tu fala assim, caramba, esse jurado aqui não é meu. Mas é em cima daquele que eu tenho que ir. Porque o outro que estava concordando com a cabeça, tô levando ele. Então, já tô convencendo ele. Então,
Eu não levo hoje, respondendo a tua pergunta, um roteiro do que eu vou fazer. Eu já tenho mais ou menos em mente como funciona, né? E eu faço a leitura da denúncia de novo. Porque o advogado é sempre o último a falar, né? Então já foram ouvidas todas as testemunhas. Já foi. O Ministério Público já falou 1h30, às vezes 2 horas mais de um réu. E aí quando você vai falar, a gente fez esse júri dia 7 de novembro. Terminou, foram 12 horas de júri. 12 horas. Não teve réplica e nem tréplica. 12 horas. Então quando você vai falar, às vezes já tá meio cansado, cara. Pô, meio? É. São 12 horas prestando atenção numa coisa ali, 12 horas. Totalmente cansado, né? Desde as 10 horas eu já tava cansado já. E aí você tem que... Se você vier com um discurso cansativo, um discurso tosco de ficar Ela ali... vai cagar pra você. Já Esse é o cara. termo. Você né? perdeu o júri ali, cara. Segundo César Bittencourt, Ele nem te ouviu, entendeu? Você não vai ler César Bittencourt, porque eu quero saber disso, cara, entendeu? Tô te falando. Aí, então, mas eu olho muito as provas. Eu faço eles olharem os laudos, entendeu? Aqui, ó, no primeiro momento aqui no laudo de local, o policial que fez local lá diz que não tinha testemunha nenhuma, que não foi apurado nenhum tipo de testemunha no local, entendeu? Então hoje eu não tenho mais uma forminha de bolo. É você conhecer bem o processo e, obviamente, tem aquelas frases, né, que são marcantes. Eu sempre termino meu júri falando. Essa sabe é muito disso. boa. Eu uso aderir. Tive que aderir. Agora. Eu sempre termino meu júri dizendo o seguinte, que os jurados precisam estar confortáveis para julgar. Então, quando os senhores forem julgar, que os senhores julguem com muita tranquilidade. Para quando chegar em casa e deitar a cabeça, Não ficar com a mente pesada. não né? ficar com aquela dúvida. Será que eu condenei um possível inocente? É mais confortável do que carregar. Será que eu, né? Eu absolver um suposto culpado é mais confortável do que condenar um suposto inocente, né? Um possível inocente. O erro é muito maior se você condenar um inocente. Se você errou porque você absolveu um culpado, o peso não é tão grande, nem se compara. né? Então eu sempre termino com essa frase, né? É uma muito frase boa um essa frase que pouquinho termina e fica. padrão. Então não carreguem essa culpa. Quando chegarem em casa, deitem com a sua cabeça dizendo assim, não fiquem com será que ele era inocente? Se os senhores tiverem essa dúvida, será que ele era inocente? Nós não votamos. É para votar pela absolvição. É Acabou isso? com a vida de uma pessoa. É para votar pela absolvição. Eu sempre levanto essa questão no final. Eu termino a minha fala dizendo. Porque é aquilo que ficou na mente do jurado. O advogado tem. Sente. Eu estou tendencioso a condenar, mas. Cara, não. Será que eu tenho essa tranquilidade de deitar a minha cabeça? Dormir hoje? Pois é. Consegues deitar sua cabeça no travesseiro enquanto ele deitas no tijolo? É tipo isso, né? Sendo os inocentes? Bom, agora caminhando já mais pro fim do episódio, a gente tem que perguntar um pouco sobre a sua trajetória no direito. Como foi isso? As pessoas Sim. que aqui passaram por carreiras mais retilíneas, né? Desde o início, seguiram alguma coisa, as coisas foram acontecendo. E outras não. Passou de um lugar para outro, mudou de área, enfim. Eu acho interessante para as pessoas ouvirem, para saberem que elas não é única, né? As pessoas passam por coisa parecida. Sim. Vamos lá. Eu vou contar vou ser breve, objetivo. Eu perdi meus pais muito cedo. Perdi minha mãe com 16 anos e 2 anos depois perdi meu pai. E me vi com 16, 18 anos, eu precisava tomar um rumo, né? E eu fui criado onde morava com a minha avó, morava com meus pais se separaram, eu continuei morando com a minha mãe e a minha avó e meu avô. Minha mãe, depois que faleceu, continuei com a minha avó, que faleceu recentemente, tem 2 ou 3 anos, foi 3 anos, né? 3 anos. E foi ela que, no início, me incentivou, porque eu fazia 2 faculdades, fazia letras no fundão, português e literatura, trabalhava de tarde e fazia direito à noite. E esse trabalhar de tarde é talvez o estopim disso tudo. Por quê? Porque eu tinha como vizinho um advogado, que era um advogado da Petrobras, aposentado, Dr. Carlos Alberto. Tenho o maior respeito, o máximo respeito, deixo aqui meu abraço. Hoje ele está passando dificuldade de saúde, mas
Minhas orações estão sempre voltadas para ele. E ele sempre me chamava de Duda. Duda, vamos trabalhar comigo no escritório, vamos trabalhar comigo, preciso de um menino de confiança, que era aquele vizinho que gostava de mim, sabe? E a minha mãe e minha avó, não, você tem que estudar. Você não precisa trabalhar, nunca me faltou nada, nunca fui rico, nunca, entendeu? Mas assim, sempre tive esse apoio da minha avó, tive o apoio da minha mãe, enfim, nunca passei dificuldade financeira. Também nunca fui rico, né? E aí, a minha avó falava assim, tá trabalhar para quê? Eu estudava no Pedro II, né? Vim de escola pública, fiz concurso, meu irmão Marcelo, meu irmão Marcos também, todos fizemos Pedro II. Meu irmão Alexandre e Marcos não, mas os meus irmãos por parte de mãe, perdão, de pai e mãe, fizeram Pedro II. E minha mãe falava, estuda. Minha avó falava, estuda, você não precisa trabalhar, não tem essa necessidade. Quando a minha mãe faleceu, eu convenci a minha avó de trabalhar com o Dr. Carlos, no escritório de advocacia. Porque a minha avó me deu um carro. E eu, para sair de carro, eu precisava pedir dinheiro para minha avó para pagar gasolina, cara. Eu nunca gostei disso, cara. Sabe? Eu falei, porra, eu preciso sair com 18 anos, tenho um dinheiro de gasolina, vou pedir a minha avó uma gasolina para poder sair com o meu carro. Então eu comecei a trabalhar com o Dr. Carlos. O Dr. Carlos, ele já tinha feito a área criminal no passado. Depois o escritório dele se especializou mais na questão de inventário, questão civil. Ele era advogado da Petrobras, aposentado. Então, assim, ele tinha muitos clientes que eram da Petrobras, amigos, engenheiros e tudo. E eu comecei a trabalhar com ele. E ali eu fui pegando mais gosto, né? Eu já estava na faculdade de letras e aí comecei a fazer direito. Só que eu sempre tive a paixão pela área criminal. Sempre, cara. E sou advogado por opção. As pessoas falam assim, por que você nunca tentou um concurso público? Por que você nunca tentou uma promotoria? Não me interessa isso. Eu sou advogado por escolha. Eu não sou um advogado que a gente fala assim, um promotor frustrado, né? Cara que prestou um concurso do Ministério Público não passou, mas aí o cara... passei na OAB, vou ser advogado até eu conseguir passar em algum concurso público. Então, não, eu sempre quis ser advogado. Cara, e assim, quando eu me deparei com a área criminal, foi assim, uma paixão de... À primeira Em vista. primeira vista. Sabe? Eu fui um excelente aluno na faculdade. Eu gostei e fui na época. Eu tive até um professor que me convidou para trabalhar na época do escritório com ele, mas eu já trabalhava com o Dr. Carlos. Eu não queria abandonar o escritório. E aí depois, o que eu fiz? Depois de formado, eu passei a dividir o escritório com o Dr. Carlos. Ele na área dele e eu na minha, na área civil. E assim, como eu ingressei na área criminal, porque não adianta você se formar e você entrar na área criminal. Né? Como é que você vai entrar na área criminal? Vai ter cliente? Não é assim. E aí eu acho isso um fato legal de falar para vocês. Eu, no escritório de advocacia, uma das minhas funções, eu era um boy de luxo, né? Estagiário, isso é um boy de luxo. Sim, a gente Era sabe. tirar cópia É o desse... bode eterno. A gente sabe. Era tirar cópia desses processos enormes que eu te falei que antigamente era tudo papel. Botava no currículo Master em impressora. E aí, lá na copiadora do Marquinho, um abraço também, o Marquinho é um amigo querido, lá na Senador Dantas, tinha posso falar que era um senhor, devia ter os seus 50 anos, ficava sempre lá num cantinho, e, tipo, cara, é um fato, isso eu já te contei isso, acho que eu já te contei isso. E aí ele virou pra mim um dia e falou, doutor, pode tirar umas boletas no fórum pra mim? E me deu várias boletas, várias execuções penais. Boleta, sabe, né, você vai lá no tribunal, você bota o número do processo, sai um andamento processual. Aí eu fui lá, quando voltei, entreguei pra ele, falou, quanto você vai me cobrar, doutor? Eu falei, pô, você tá maluco, cara? Eu fui no fórum fazer outras coisas, eu fui lá e tirei as boletas pra você. Vou te cobrar nada. Ele, pô, qualquer outro me cobraria. Ele era um ex-interno, cara. Um rábula. Eu ouvi falar, sabe o que é um rábula? Essa palavra eu nunca ouvi, não. Nunca ouviu falar? Que isso. Rábula. Eu já ouvi. Quem tem conhecimento jurídico, mas não é advogado, né? Pessoas que têm um conhecimento. Cara, ele era um rábula. Por que eu te digo isso? Ele ficou preso acho que 18 anos. E ele trabalhava na classificação, na parte do presídio que cuidava da execução penal dos presos, cara. Olha que interessante, como eu te digo que eu sou uma pessoa abençoada, cara, e por isso agradeço a Deus por isso. Porque assim, ali
começou a minha história na área criminal. No crime. Quase que eu falei isso, né? Todo mundo fala Quase. Quase. Ali começou no crime. Ali que comecei, Ali que eu comecei no crime. Ali começou. Por que começou ali? Porque ele falou, doutor, eu tenho todo conhecimento de execução penal e a gente pouco estuda execução penal na faculdade, né? Sim, quase nada. Quase Não é nada. nada. Eu ia até perguntar pra vocês se hoje mudou Não alguma tem, coisa. não Eu tem. saí da faculdade sem saber praticamente nada de benefício de semiaberto, de... Não Ah, tem. não, isso sim. Não, mas muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Detração de pena, unificação. Estuda, mas assim, como o direito penal ele é muito reduzido na faculdade do que devia ser, acaba meio que as coisas. Mas não tem a cadeira de execução. Execução. penal. Não Não. tem. E tem gente que só trabalha na área de execução, né? Sim. Eu conheço advogados criminais que só fazem execução penal. Sim. E aí, ele começou a trazer pra mim as pessoas que ele tinha deixado, no entendimento dele, pra trás, cara. Colegas dele de cela. Pessoas que estavam lá com benefícios vencidos, que às vezes dependiam da defensoria. Para as detrações, remissões. Tudo. E aí ele começou a trazer essas famílias pro escritório. E eu comecei fazendo execução penal. E aí, você fazia execução penal de um preso, você tirava ele. Ele conhecia alguém que ele te indicava. Quem que te botou na rua? Quem conseguiu te soltar foi o doutor Marzolli. E às vezes, por muitas vezes, a gente sabe que infelizmente isso é uma realidade, esse cliente que você soltou, ele reincindia, cara. Ele era preso novamente. E aí ele te procurava. De novo. De novo. E assim começou, cara. Entendeu? E assim foi caminhando e até hoje tô aí na área criminal e foi a porta de entrada foi pela vara de execuções penais, cara. E o júri. Um dos júris que eu fiz, o primeiro júri que eu narrei aqui pra vocês, foi de um desses clientes que foram indicados por essas pessoas que eu... Esse primeiro júri foi logo depois de formado? Foi quanto tempo eu assim me formei depois? em 2000, peguei minha carteira em 2001, o júri, por isso que eu digo, foi em 2002 ou 2003. Eu tô com isso na mente ainda, mas foi muito no início, cara. Sim. Muito bem no no início. início, né? Eu me aventurei porque eu sempre gostei. Eu sou músico, já toco violão, enfim, já toquei em bandas e isso eu acho que de uma certa forma, isso me auxiliou muito com lidar com o Comunicação. público, a comunicação. Ah, com certeza. Eu Não tem aquela Me vergonha, né? desinibiu, exatamente. Já toquei para público de mais de 10 mil pessoas, enfim, assim. Então, assim, isso para mim me ajudou muito, Sim. né? Essa comunicação com o público me O quebrou pessoal fala que pouco. tem um pouco isso do teatro também, Tem né? também. É, Meu sim, filho, Engraçado como fichado. a arte- É, o Douglas, também. Engraçado como a arte ajuda no direito. sim. Total. Legal, né? Muito. Você vê, é um exemplo que eu Sim. posso te dar. Eu tenho certeza, eu te digo isso com todas as experiências da minha vida, eu te digo isso com toda a certeza do mundo, que me ajudou muito. Eu, por exemplo, artista, só faz É. merda. Se o doutor pudesse dar uma dica pra quem tá começando no direito agora e tem interesse de ir pra área Cara, criminal. na área criminal, a dica que eu posso dar, talvez persistência, Léo. Persistência, persiste. Assim, eu sei que talvez eu seja um pouco diferenciado de alguns colegas, porque eu sei que tem colegas que às vezes restringem um pouco, né, cara, o diálogo. Totalmente. Então, você tá dizendo pra mim exatamente o que eu percebo muito das pessoas. Eu sou uma pessoa muito aberta, cara. Assim, o que eu puder ajudar, eu falo isso abertamente pro Douglas. Cara, se a gente tiver que fazer um júri, eu não vou te cobrar nada, cara. Eu vou sentar. Não interessa quanto você tá ganhando. Se você tá fazendo pro bono pra você aprender, se você tá ganhando 100 mil, não me interessa. Eu sento com você. Então, assim, minha orientação seria buscar, né, o auxílio, se aproximar dessas pessoas, que são poucas, mas existem. Tá? O Dr. Paulo Machado é um. Tá? Paulo Machado é um amigo, é uma fantástica. Tenho certeza que buscar auxílio dessas pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Dizer, poxa, eu tenho interesse. Eu posso. Começa assistindo. Começa, como o Douglas me pediu, posso só sentar na tribuna ao seu lado? Claro, você vai botar a beca e vai sentar do meu lado. Se você quiser falar, eu vou te dar um tempo de fala. Mas o conselho que eu posso dar é isso: se aproxime de alguém que já faça, alguém que já venha há um tempo nessa área, né? Se aproxima dessa pessoa, pede auxílio, porque seguir sozinho é muito mais difícil. Com Né? certeza. E Não é recomendável. não é vergonha nenhuma, cara. Você pedir auxílio Todo mundo ajuda tem um a começo, pessoa, né? Mas, embora a gente sabe que tem as pessoas que às vezes já se formam se achando um advogado, né, competente para resolver. Que bom, pode ser até que consigam, mas assim,
Eu digo a vocês o seguinte, eu não tive essa ajuda. A ajuda que eu tive, como eu disse, foi do Dr. Carlos, no sentido de saber como funciona o escritório e tudo, mas ele não fazia mais a área criminal. Então, assim, a área criminal, para mim, foi uma aventura, né? Que eu queria para mim. Eu busco até hoje, é um eterno aprendizado, é uma cachaça, cara. Eu vou morrer advogando, cara. Eu vou morrer advogando, tenho certeza. Eu não penso em me aposentar. Às vezes eu falo assim, eu tô doido para passar o meu legado, tô doido que a minha filha pegue logo a carteira dela. Mas, cara, eu me conheço, eu não vou conseguir. Porque às vezes uma pessoa me pede uma orientação, eu me debruço naquele processo Já era. e meio que faço, o caminho é esse aqui. Eu praticamente, né, me debrucei num processo que não é meu. Então a orientação que eu posso dar, Léo, é nesse sentido, entendeu? De que a pessoa busque se aproximar de alguém que já faça. Maravilha. Eu sou testemunha que o primeiro processo de júri meu, o doutor Eduardo falou isso pra mim e falou, pô, meu, eu amo isso aqui. Se eu pudesse eu fazia de graça, irmão. Porra, ele, pô, se tu precisar um dia, pode me falar que eu te ajudo mesmo, te ajudo, não tem essa não. Eu falei, então tá bom. Eu guardei isso no meu HD. Realmente, Passou a um cachaça dele, tempo. não tem jeito. Não, passou um tempo, eu falei, pô, lembra que você tinha falado, pô, você faria de graça? Pô, me ajuda, eu tô com aqui, pô, apareceu pra mim, eu quero muito fazer, irmão. Me ajuda. Irmão, vambora. Fui pra casa dele de praia, irmão, a gente sentou, estudou o processo, Verdade. irmão. Um feriado, tipo, não sei se era final de semana, feriado. Verdade. Ele ficou comigo, sentou, estudou o processo. Saquarema, E- solzão e a Um gente... monte de solzão na Estudando o piscina, processo. as crianças na piscina. Os caras de sunga no ar-condicionado. Acho que não, as crianças na piscina, as crianças brincando na piscina e tal. E a Verdade. gente estudando o processo por um. Nem até- era a primeira fase até. Legal. Só graças a Deus a gente conseguiu em pronúncia. Acho que foi- Não foi a não. oportunidade de bom. fazer o júri, mas Mas, pô, já já fizemos o Ainda outro, bem né? que não foi a oportunidade. Já foi pra cá de praia. Já É. pô, primeiro estudamos passo. um processo lá pra caramba, isso valeu a pena, pô, demais, que, pô, foi maneiríssimo, só que, e eu sou testemunha disso dele, que, irmão, e ele não é assim só comigo, não. Ele é assim mesmo, e, uma galera, e por isso que eu falo bem dele pra todo mundo, eu falo pros meus amigos, falo, poxa, o doutor Eduardo é diferente, mano, aquele ali Pô, é diferenciado, mano. Pensei que você falou pra gente mesmo. Mas ele é amigo, aí não vale. Né? Eu já sou suspeito, eu já me tornei Amigo suspeito. sempre vai falar bem do Perguntar pro seu amigo. inimigo? Comigo, pô. Amigo vai sempre falar bem do amigo. Eu já me considero suspeito, então ele é exatamente isso, irmão. Bom, gente, mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui, o Muito doutor obrigado, Eduardo. Foi um episódio muito maneiro. Douglas, muito que gostoso, maneiro. Deu pra aprender muita Bem coisa. dinâmico, Obrigado. né? Foi bem dinâmico, foi Pra bem quem divertido. não gosta de público, acho que tem talento. É, Tem talento. Agradeço o convite aí. Eu volto a dizer, eu quebrei uma casca hoje, né? Como se eu estivesse dentro do ovo e quebrei a casca, porque eu sei que vou continuar ainda reservado, mas sempre que tiver uma Pô, oportunidade maravilha. de um convite, eu vou estar aceitando aí. Show de bola. Agradeço. Muito obrigado, de verdade, vocês dois. Foi um prazer. Bom, gente, obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. A sua rede social, Douglas, por favor. Douglas, não Douglas lembro Advogado, ADV? Pô, Douglas aí Vieira. Já falei no Ponta meu. TV, não é? É. Mas Agora o pega doutor assim. Eduardo vai E ter a mais minha? views que o meu, então melhor. É Pode Marzolo. falar, pode falar. A gente bota na descrição. A gente bota na descrição. Bota Douglas Vieira underline ADV criminalista, se eu não me engano. É do Dr. A minha é Marzolo. Marzolo. É Só Marzolo? Marzollo. Vai aparecer vários Marzolo, minha filha, meus irmãos, mas Eduardo É, a primeira Marzolo que aparece, é o primeiro que é, aparece. com dois Marzolo L's. com dois L's. é. Maravilha. Bom, então é isso, Bota na gente. descrição lá. Obrigado quem assistiu até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima.